A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 1º de abril de 2024, no nosso 92º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em 1 Reis, do capítulo 13 ao 15. Vamos acompanhar juntamente comigo? Capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Segundo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias em cima de você, ó altar. Ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos, que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará os ossos de gente sobre você. O profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Esta será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não podia fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensá-lo pelo que você fez. E mais o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que eu voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde foi embora? E eles mostraram a estrada, e ele pediu que os filhos pusessem sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até minha casa, coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: nem eu não posso ir na sua casa e nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber com você, porque o Senhor Deus me mandou que não comesse nada e não bebesse nada e não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade, mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou, comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento e o profeta de Judá para o profeta de Judá
e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel, contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus. O Senhor, foi isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os seus filhos: Ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele sepultou-o no seu próprio túmulo. E então ele e seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse a seus filhos: Quando eu morrer, me sepultem nesse túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel, contra os lugares pagãos de adoração que existem na da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. As- Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdote homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. E esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. Capítulo 14. A morte do filho de Jeroboão. Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: Ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá a Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer ao nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló, e Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. Então Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando na porta, Aias ouviu o barulho de seus passos e disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo ser outra pessoa. Eu estou encarregada de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: Eu escolhi você no meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido com o meu povo como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou, me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, vou trazer desgraça para a sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: Agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultado
por ele o único quem o Senhor Deus de Israel se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já acontecendo isso, o Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel dessa terra que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Aserá para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirsa. Quando ela pôs o pé em casa, a criança morreu. E todo Israel chorou pelo menino e o sepultou conforme o Senhor Deus tinha dito pelo meio do profeta Aias. A morte do rei Jeroboão. Todos as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu, foi sepultado e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém e a cidade que o Senhor havia escolhido para todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Nama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu motivos para ele ficar irado que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo das árvores que dão sombra, levaram coluna dos deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme Israel iam avançando dentro do país. No quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo do palácio, também os escudos de ouro que o rei Salomão havia feito, para colocar nos lugares deles. O rei Roboão fez escudos de bronze e entregou os oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois levavam de volta à sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez foram escritas na história do rei de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um com o outro. Roboão morreu e foi sepultado no túmulo dos reis na cidade de Davi, e o Senhor, na cidade de Davi, e o seu filho Abiás ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão chama-se Nama, que era do país de Amon. O reinado de Abias de Judá. No ano 18, no reinado de Jeroboão, filho de Nebate em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Macá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que seu pai havia cometido e não foi fiel ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar Jerusalém depois dele, para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser o caso de Urias, o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um com o outro durante o reinado de Abias. Todas as coisas de Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá.
Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar como rei. O reinado de Asa de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Macá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, onde havia feito o seu antepassado Davi. Agora, Asa expulsou do país todos que praticavam prostituição como parte de cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Macá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou esse poste e queimou o vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que seu pai havia separado para Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e rei de Bassã de Israel estiveram todo o tempo em que ficaram no poder. Bassã invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar o movimento na estrada que ia a Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e o ouro que havia ficado no templo palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados com os nossos, como eram nossos pais, e esta prata e esse ouro serão um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Bazã, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou os seus comandantes ao seu exército para que atacassem a cidade de Israel. E eles conquistaram de Joindã e Abel Bet-Macá, a região que fica perto do lado da Galileia. Então todo o território de Naphtali. Quando o rei Bazã soube que havia acontecido, parou de construir muralhas em Ramá e voltou a Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira de Bazã que havia estado usando para construir muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou as muralhas e a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que fica no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez e seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história do rei de Judá. Na sua velhice foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reino de Nadab de Israel. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito com seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez o que o povo de Israel também pecasse. E Baza, filho de Aias, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e matou no país dos filisteus, em Gibeão, a cidade de Nadab, e o seu exército estava cercado. Isto aconteceu no terceiro ano do governo do rei de Asa em Judá. E assim Bazá ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas lá
família de Jeroboão, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio de seu servo e profeta Aias de Siló. Toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá, o rei Bazã de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Esta foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.